Olá, eu sou o professor Marcos, esse é mais um História em Casa. O tema de hoje vai ser sobre movimentos emancipacionistas, isso dentro do período colonial, evidentemente. Quando nós falamos sobre os movimentos emancipacionistas, nós estamos falando sobre aqueles movimentos que passam, a partir do século XVIII, a iniciar um processo, a iniciar uma forma de pensar no qual, pela primeira vez, você objetivava dentro desses movimentos uma ruptura em relação à dominação portuguesa. Tem que fazer uma diferenciação entre movimento emancipacionista, cujos mais famosos são a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ou dos Alfaiates, né? A Conspiração do Rio de Janeiro, a Revolta dos Suassunas, em relação a movimentos que já aconteceram antes, né? E que tiveram como uma definição característica a ideia de serem movimentos nativistas. Então veja, quando eu vou falar sobre movimento emancipacionista, eu estou falando sobre movimento, né, os quais desejavam a separação aqui do território brasileiro em relação a Portugal, tá? Vamos revisar um pouquinho esse conteúdo aí no caso, vamos dar uma analisada. Quando a gente fala sobre os movimentos nativistas, atenção, né, movimentos nativistas, nós estamos falando sobre movimentos que aconteceram aí no caso, sobretudo ao longo do século XVII e também no começo do século XVIII, e que estão muito associados à revolta dos colonos que aqui viviam no Brasil com relação à forma com que Portugal intensificou a dominação colonial sobre o país. Né? Lembrar que de 1580 a 1640 nós tivemos a União Ibérica, Portugal e Espanha constituíram um único reino, e a partir de 1640, quando houve a restauração, você vai ter uma intensificação da cobrança de tributos e da dominação de Portugal sobre o Brasil. A alegação de Dom João IV é que o Brasil era a vaca leiteira de Portugal. E a partir desse momento, era Portugal que ia intensificar a exploração do Brasil. Na verdade, depois da União Ibérica, o Brasil foi o único território que restou de fato para Portugal. E é o Brasil que vai ser explorado de maneira muito intensa por Portugal. Então, quando eu pego os movimentos nativistas, eles estão associados a essa revolta. Né? Eles estão associados à intensificação dos impostos por parte de Portugal. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou falar a respeito desse período, eu tenho Portugal intensificando a maneira com que os impostos e tributos são cobrados sobre o Brasil. Então, quais foram esses movimentos? A revolta do Rio de Janeiro, 1660, com relação ao aumento de custo de vida, dos tributos. A revolta do nosso pai, em Pernambuco, né, em que o governador, conhecido como Schumberga, é preso pelos revoltosos e mandado para Portugal, depois de algumas denúncias aí de corrupção e de associação dele com piratas franceses. A revolta de Beekman, no Maranhão, né, quando os irmãos Beekman, aí no caso, se revoltaram contra a criação da Companhia Geral de Comércio do Maranhão e contra a obrigação que eles passaram a ter de comprar escravos somente dessa companhia. Eles foram proibidos de escravizar índios. Né? Então houve essa revolta, a Guerra dos Emboabas, né? No qual os bandeirantes não gostaram muito da chegada dos portugueses, os emboabas, forasteiros, para participar da exploração mineradora. A Guerra dos Mascates entre Olinda, né, e Recife, Olinda não querendo perder o controle administrativo sobre Recife, né, a terra dos comerciantes, dos mascates, e a revolta de Filipe dos Santos, né, que acontece quando esse sujeito se insurge contra a criação das casas de fundição. Nós já discutimos isso, né, nos movimentos nativistas, mas nós só estamos aqui relembrando, tá? Só estamos aqui relembrando do ponto de vista de entender que uma coisa é quando eu falo sobre os movimentos nativistas, que tem o caráter local. Outra coisa é quando eu vou falar sobre os movimentos emancipacionistas, cuja característica é a separação. O movimento nativista, ele não tem ideologia, ele não quer se separar, ele só está acontecendo justamente porque os colonos estão indignados com a intensificação tributária que Portugal faz depois da restauração. E é diferente dos movimentos emancipacionistas. Por quê? Porque os movimentos emancipacionistas, diferentemente dos movimentos nativistas, eles vão se pautar por essas características aqui. Primeiro, vai ter uma forte influência ideológica. E essa influência ideológica é o iluminismo. Os filhos da nossa elite já estudam na Europa e trazem de lá as ideias da ilustração. Ok? Também vamos ter a independência dos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante é o porquê que dentro da história do Brasil a gente sempre tem que dar muita atenção para a independência dos Estados Unidos. É porque esse movimento, a independência das 13 colônias, que formou os Estados Unidos, influencia também a nossa elite a pensar num projeto de separação. A Revolução Francesa, da mesma forma, ela vai inspirar, né, membros da nossa elite ou de uma sociedade um pouco mais esclarecida a pensar na perspectiva da autonomia. E a própria independência do Haiti, né, que de certa forma vai criar na nossa elite um medo da possível insurreição de escravos.
Então, quando eu falo sobre movimento nativista, o caráter é local. Eles não querem se separar, não desejam a independência. Quando eu falo sobre movimento emancipacionista, eu já estou falando sobre movimentos que desejam, tá, a total separação do Brasil em relação a Portugal. Ok? E quais foram os movimentos emancipacionistas? E de que forma as influências que aqui a gente acabou de citar vão estar presentes? Bom, o movimento emancipacionista mais famoso que nós temos é a Inconfidência Mineira de 1789. Tá? Então vamos entender o contexto. Quando eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira, eu estou falando sobre um movimento que está acontecendo principalmente por conta na região onde nós tínhamos as Minas Gerais. Tá? Inconfidência Mineira, Minas Gerais. Tá certo? Então, o que vai acontecer naquela região? Com o passar do tempo, com a intensificação da exploração mineradora, né, a produção de ouro no Brasil, na década de 1740, 1750 mais ou menos, ela foi superior a 50% da produção global, da produção mundial. Né? Então vai chegar um momento, com o passar das décadas, que a produção de ouro vai se esgotando. O ouro não é um recurso renovável. Né? E a partir daí, na visão da coroa portuguesa, a diminuição está acontecendo em função do quê? Do contrabando. Né? Está acontecendo em função aí dos desvios. E há também quem possa pensar, quando eu penso o caso da Dona Maria I, você se lembra daquela nossa outra discussão, né? Quando ela, em 1785, ela criou o alvará de proibição das atividades industriais, ela estava alegando que o Brasil estava se desviando da sua vocação. Ao invés de produzir produtos agrícolas e de produzir mineração, né, o Brasil estava produzindo manufaturas. Então ela manda fechar. O fato é que a produção estava entrando em larga decadência. E é nesse contexto que o governo português estabelece aí, né, as cotas anuais como um mecanismo, como um tributo. Cada cidade mineradora ela era obrigada a produzir uma certa quantidade de ouro, né? E que caso essa quantidade não fosse atingida, você tinha um instrumento de cobrança que era a derrama, no qual a casa dos mineradores, a população de maneira geral era invadida, metais preciosos, né, instrumentos, objetos de ouro, né, de prata, dos metais em si, eram confiscados, né, até que se atingisse as cotas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Vila Rica, que era a região de maior produção, ela tinha que produzir 100 arrobas de ouro, né, por ano, o que dá mais ou menos 1,5 toneladas, para ser mais preciso. Então é nesse contexto que você começa a ter uma insatisfação por parte da sociedade que ali vivia. Tá? Então, quando eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira, ela tem um caráter interessante. Ele é um movimento elitista, né, no qual está participando principalmente a elite mineradora. Tá? A participação de outros segmentos sociais, de pessoas assim mais que não necessariamente fossem grandes mineradores, sim, se eu pegar, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, o grande intelectual, um dos grandes intelectuais literatos do movimento, né, ele também participa. E há a participação aí do famoso Joaquim José da Silva Xavier, um alferes do exército português, vulgarmente conhecido como Tiradentes, né, porque ele atuava nesse ofício de cirurgião barbeiro, ele tirava o dente da galera. É verdade, Tiradentes é por causa disso. Tá certo? Esse pessoal se reúne e começa a conspirar, começa a trazer as ideias, principalmente da independência dos Estados Unidos. Atenção, não vai achar que a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. Na verdade, a Inconfidência Mineira ela está acontecendo antes da própria Revolução Francesa em si. Aliás, está acontecendo, ela não aconteceu. Inconfidência diz respeito àquele que não guarda um segredo. Tá? O fato é que esses grandes mineradores se juntavam para discutir um projeto de separação, um projeto político local, inspirados nas ideias do iluminismo, né? Mas basicamente o que eles desejavam? Primeiro, a independência da região mineradora, que a dívida dos mineradores fosse perdoada, né? Que a dívida dos mineradores fosse perdoada, ok? Tá? Que São João del Rei seria a nova capital. E haveria a construção de uma universidade em Vila Rica. Ponto. Escravismo, questão agrária, não é nada, absolutamente nada discutido nas reuniões aí, tá certo? Dos Inconfidentes. Tá? Agora, o fato é que um dos participantes, né, Joaquim Silvério dos Reis, vai lá e denuncia os encontros. Tem sua dívida perdoada, ok? Tem sua dívida perdoada, e o governo português, de forma muito astuta, suspende a cobrança da derrama naquele momento e inicia aquilo que nós chamamos de devassa, tá?
percorrendo aí, localizando os envolvidos, prendendo e iniciando uma investigação, né, para punir todos os envolvidos. Uma coisa que é muito interessante do período colonial é que Portugal, quando percebia qualquer tipo de movimento contra o seu controle, contra a sua dominação, não media esforço no sentido de punir esses movimentos com grande ênfase, tá? E aí, essa ideia de punir com grande ênfase é punir com violência. Mas, no caso da Inconfidência Mineira, não são todos os inconfidentes que vão ser punidos de forma severa. Aliás, para ser bem sincero, o único que vai se ferrar bonito mesmo assim, né, se é que a gente pode usar essa expressão, é o nosso amiguinho Tiradentes. Como todos vocês conhecem a história, né, o Joaquim José da Silva Xavier, ele vai ser julgado, né, morto, enforcado, esquartejado, né, e o corpo do Tiradentes vai ser distribuído pelo caminho da Estrada Real entre Vila Rica, atual Ouro Preto, e a cidade do Rio de Janeiro. A cabeça dele, inclusive, vai ser pendurada na ponta de um poste em Vila Rica. É uma curiosidade, ela só ficou uma noite ali pendurada, alguém foi lá, roubou a cabeça e provavelmente deve ter dado um sepultamento cristão para o Tiradentes, né? Porque restou da cabeça dele. Ok? Agora, né, quando a gente fala sobre Tiradentes, né, 22 de abril, né, feriado, feriado em homenagem ao Tiradentes, tá? Justamente porque a Inconfidência Mineira é vista como o primeiro grande movimento no qual as populações locais pensaram, né? As populações ou não, pelo menos a elite pensou em se separar em relação a Portugal. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, né, um quadro do Pedro Américo, né, que retrata aí a cena de execução do Tiradentes. Se você observar com grande atenção, né, há uma certa similitude entre a figura do Tiradentes e a própria figura de Jesus Cristo, né, um cara barbudo sendo crucificado, e aí um sujeito barbudo, um cara barbudo sendo enforcado, né? E aqui a maneira com que o Pedro Américo fez a construção da imagem de Tiradentes, se você observar bem aqui do meu lado, você percebe que o contorno dá quase que a imagem do Brasil, né, do mapa do Brasil, né? Interessante isso. O culto à personalidade, à memória do Tiradentes, é um culto que é criado com a proclamação da República. A República, quando é proclamada, se percebe que o Brasil não tinha heróis republicanos. Todos os nossos heróis eram monarquistas. E aí, era preciso criar um herói nacional. E esse herói criado vai ser o Tiradentes, o cara que morre sozinho, né, que se sacrifica em prol do povo. Tem até o Tiradentes, né? Enfim, é muito semelhante aí com os próprios pilares do próprio cristianismo em si. Por favor, ninguém está falando que Tiradentes fazia milagres. Não, a ideia do culto ao indivíduo que lutou por uns ideais, etc, etc, etc. O símbolo do movimento, né, a bandeira atual do Estado de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia, tá certo? Né? É um movimento, portanto, que vai ser considerado o primeiro dentro da ideia dos movimentos emancipacionistas, ok? Mas notem bem, movimento elitista, tá certo? Desejavam a separação, eram influenciados pelas ideias iluministas e principalmente pela independência dos Estados Unidos. Aliás, uma curiosidade, Tomás Antônio Gonzaga, né, um dos intelectuais do movimento, chegou a escrever uma carta para Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, pedindo apoio. Se houve a leitura dessa carta ou não, aí já é uma outra história. Ok? Agora, pessoal, muito mais amplo e muito mais dotado de significados do que a Inconfidência Mineira, né, é a chamada Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, e na Bahia, chamada de a Revolta dos Búzios. É um movimento que eu tenho a impressão que cada vez mais ele vai ser lembrado, vai ser pensado a respeito dele, tá certo? Justamente pelo seu significado, né? Justamente pelo seu significado. Primeira coisa, quando eu vou falar sobre Salvador, o local em que aconteceu a conjuração da Conjuração Baiana, ou dos Alfaiates, ou a Revolta dos Búzios, como a gente pode encontrar em alguma literatura, eu estou falando de uma cidade que estava em total decadência econômica, principalmente pelo fato de que, em 1763, o Marquês de Pombal mudou a capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? A cidade entra num grande processo de decadência, tá certo? Né? É uma cidade muito pobre, tá? Há relatos assim de períodos de grande fome vivenciados naquela cidade. Tá? Sem contar que você tem uma imensidão da população aí de mestiços e de escravos, que são marginalizados, tá certo? Pela elite branca que governa a cidade. O que é interessante quando você vai falar sobre a Conjuração Baiana, tá? Pegando esse panorama como um todo, é que, diferentemente da Inconfidência Mineira, que era um movimento elitista, a Conjuração Baiana é um movimento de forte caráter popular. De forte caráter popular. E que participam pessoas de diferentes segmentos sociais.
A maçonaria está presente, como também esteve presente na Inconfidência Mineira, tá? Membros da maçonaria. Aqui são os Cavaleiros da Luz, que estão ali dando o sentido intelectual do movimento. Participam membros da elite da sociedade, né? De pessoas de diferentes segmentos, né? Jornalista Cipriano Barata, tá? O padre Muniz Barreto, né? E pessoas assim de grande destaque naquela sociedade. Só que participam pessoas extremamente humildes. E essas pessoas extremamente humildes que vão participar que dão um ar mais interessante. Não é um movimento que chega a ter realizações, assim como a Inconfidência Mineira. Só que é um movimento que estava muito caracterizado nas ações de panfletagem, de tentativa de conscientização da população e, de forma muito concreta, ataques ao Pelourinho, local onde os negros eram castigados. Tá certo? Então, qual que é o projeto da Conjuração Baiana? Primeiro, a proclamação de uma república. Notem agora, o fim da escravidão. Já há uma influência. Como assim a elite e o movimento popular se junta pedindo o fim da escravidão? Pois é, já há aqui um efeito, tá certo? Né? Da Revolução Haitiana que está rolando. Já chegou aqui na nossa elite, né? O medo de que houvesse uma haitianização do Brasil. E nesse sentido, os senhores aí de Salvador acham melhor aderir à causa. Tá? Então, quer dizer, o fim da escravidão. O estabelecimento de um governo igualitário, todos são iguais perante a lei, então percebemos as ideias iluministas de uma forma muito intensa, com distinções sociais apenas nos méritos dos indivíduos. Ok? Tá? A influência da Revolução Francesa aqui ela é total, principalmente da fase popular da Revolução Francesa, conhecida como o governo dos jacobinos ou simplesmente como terror. Ok? Além de você ter o fim da escravidão e a igualdade de todos perante a lei, o movimento defendia a liberdade de comércio, de imprensa, liberdade religiosa e aumento salarial aí dos soldados. Então a pauta era mais popular. E o que é interessante é quando você pega os membros que estão participando desse movimento. Além daqueles que eu citei para vocês, nós temos esse aqui que são, certamente aqui acima de mim, que são os 4 mais famosos, né? E os mais importantes, que eu faço questão de sempre referenciar o nome, justamente pelo simbolismo da coisa. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Ok? Como vocês já perceberam, todos eles negros, mulatos, mestiços, no mínimo, tá? Ok? Lucas Dantas era soldado, assim como Luiz Gonzaga, e quando eu vou falar sobre Manuel Faustino e João de Deus, eu estou falando sobre 2 alfaiates. Daí a revolta dos alfaiates, como é conhecido naquele momento. E é curioso que vai haver uma espécie de investigação, né, sobre os participantes do movimento. E é curioso que quando você prende o sujeito, detém o sujeito que estava envolvido na conspiração, quanto mais branco e rico ele fosse, menor era a pena que ele recebeu. Muitas pessoas aí no caso, né, sequer foram condenadas. Agora, no caso dos nossos 4 amigos aqui, são eles os únicos que vão ser presos e executados para servir de exemplo. Ser enforcados, esquartejados, o corpo exposto, como uma forma de Portugal instigar medo naqueles que desejassem reagir contra Portugal. Então, uma dica que fica é o seguinte: sempre, né, pensar que os 2 principais movimentos emancipacionistas que nós vamos ter foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates. Tá? Ok? A Inconfidência Mineira ou a Conjuração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, ou Revolta dos Búzios, como também é conhecido. Tá? Ok? Agora, enquanto a Inconfidência Mineira era elitista, a Conjuração Baiana era popular. E você pode perguntar, professor, mas por que se deu tanto mérito para a Inconfidência Mineira a ponto de Tiradentes virar um herói e se deixou a Conjuração Baiana meio que de lado? Gente, a proclamação da República vai incutir na população a ideia de que efetivamente ela pode se organizar contra as suas precárias condições de vida, reivindicar algo melhor. Não. Você vai pegar a ideia de um cara que morreu sozinho, tal como se fosse um Cristo, né? Tá certo? Então, há muito da maneira com que a República no Brasil foi constituída para explicar o porquê que a gente glorifica o movimento e, na verdade, outro meio que caiu no esquecimento. Mas a Conjuração Baiana, certamente, ela tem uma amplitude de projeto muito maior. Ok? E lembre-se, Inconfidência Mineira, influência da independência dos Estados Unidos. Conjuração Baiana, opa, Revolução Francesa. Mas ambas, ideais iluministas.
e a Conjuração Baiana, o medo do processo aí que aconteceu no Haiti. Ok? Foram esses os únicos movimentos? Não. Tivemos mais alguns. Quais foram eles? A conspiração do Rio de Janeiro, de 1794, né? Que na verdade diz respeito a membros da elite local que se reúnem para discutir obras aí do iluminismo, tá? Quando capturados negam qualquer tipo de conspiração contra o Estado português. Temos a conspiração dos Suassunas, Pernambuco de novo, tá? O engenho Suassuna, onde reuniões aconteciam aí no caso de questionamento à autoridade portuguesa, também nada muito amplo para além disso. E aí, pessoal, o movimento de todos, aquele que teve mais realização do ponto de vista militar, de luta contra o governo português, etc, etc, a Revolução Pernambucana de 1817. Só que quando eu falo sobre a Revolução Pernambucana de 1817, eu tenho que, na verdade, discutir em outro momento, justamente porque ela vai acontecer durante a administração joanina, ou seja, o período em que Dom João VI esteve no Brasil. É uma revolta contra a tributação que vai ser criada no Brasil, contra a presença da família real portuguesa no Brasil. É um outro contexto, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão. Eu sou o professor Marcos e esse foi o nosso História em Casa. Um abraço e até a próxima!